Boa noite. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mammon. A parábola dos talentos. O Senhor age como um homem que, devendo fazer uma longa viagem para fora do país, chamou seus servidores e lhes colocou nas mãos seus bens. E tendo dado 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, segundo a capacidade diferente de cada um, logo partiu. Aquele, pois, que tinha recebido 5 talentos, foi-se embora, negociou com seu dinheiro e ganhou 5 outros. Aquele que havia recebido 2, ganhou da mesma forma outros 2. Mas aquele que não havia recebido senão 1, foi cavar na terra e aí escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor desses servidores, tendo retornado, pediu-lhes conta. E aquele que havia recebido 5 talentos, veio-lhe apresentar 5 outros, dizendo-lhe: Senhor, me havíeis colocado 5 talentos nas mãos, eis aqui 5 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso Senhor. Aquele que havia recebido 2 talentos veio logo se apresentar a ele, dizendo-lhe: Senhor, me havíeis colocado 2 talentos nas mãos, eis aqui 2 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso Senhor. Aquele que não havia recebido senão 1 talento, veio em seguida e lhe disse: Senhor, sei que sois um homem duro, que ceifais onde não havíeis semeado, e colheis onde nada haveis empregado. Por isso, como eu o temia, escondi vosso talento na terra. Ei-lo, restituo o que é vosso. Mas seu senhor lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei, e que colho onde nada empreguei? Devíeis, pois, colocar meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, no meu retorno, eu retirasse com juro o que era meu. Que se lhe tire, pois, o talento que tem, e dei-no àquele que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos aqueles que já têm, e eles serão cumulados de bens. Mas para aquele que não tem, tirar-lhe-á mesmo o que pareça ter, e que se lance esse servidor inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choros e ranger de dentes. Mateus capítulo 25, versículos de 14 a 30. E o comentário dos Espíritos trata sobre a utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria. Uma saudação muito forte a todos e a todas. Para nós, muito bom estarmos aqui mais uma semana de aprendizado, de provações e de muito crescimento. A prece que a Ana fez aqui hoje, ela trouxe a ideia de alivia o sofrimento. Palavras dela, que ela se inspirou aqui durante a prece. Se pode, Senhor, alivia o sofrimento. E interessantemente vem um evangelho sobre a utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria.
E aí, a parábola dos talentos. E se nós levarmos para os dons que nós temos, se nós refletirmos que cada um e cada uma foi criado para fazer parte na orquestra do Criador, e cada um tem o seu papel, que ninguém pode fazer o papel do outro. A criação não vai parar, mas o nosso papel, ele não é transmissível para ninguém. Nós teremos que fazer, mais dia, menos dia, nós vamos ter que desempenhar o nosso papel. E o Espiritismo, ele é muito lúcido por dizer que há a reencarnação, por compreenderem os espíritos que há a reencarnação. Porque muitas pessoas, às vezes, partem como alguns tipos de frutas, que antes de amadurecerem apodrecem. E aí, o que fazer com essas pessoas? Como compreender isso? A reencarnação explica. O que fazer, por exemplo, com relação ao aproveitamento do crescimento, do livre-arbítrio, das escolhas, dos talentos de pessoas, por exemplo, que vieram com patologias mentais graves, pessoas que nascem, a criança que às vezes nasce, falta oxigênio no começo, logo ali na hora que vai fazer o parto, e algumas não têm discernimento de nada. Mas se nós entendemos que cada um tem um papel, essas pessoas têm um papel, porque os espíritos dizem que a vida não cessa e que ela não se resume a esse momento. Contudo, a maior parte das pessoas tem rigidez mental, pensa claramente, pode utilizar bem o livre-arbítrio, tem os talentos. É como se esses que nesse momento, e apenas momentaneamente por essa encarnação, estão com esses problemas que não têm como utilizar o livre-arbítrio, vão ter uma nova oportunidade. E esse momento já se justifica exatamente porque por questões de vidas anteriores. Porque há uma lei de causa e efeito. E tem que haver as devidas reparações. Tem que haver a assunção de responsabilidade. E é interessante que nós reflitamos sobre isso. Porque nós não trabalhamos culpa. Porque a culpa é olhar pelo retrovisor e o passado. É algo parado, estagnado, não tem o que fazer. Nós trabalhamos com a noção de responsabilidade. Porque a responsabilidade, ela é presente. E na hora que nós assumimos a responsabilidade, imediatamente, ações nos aparecem para que nós possamos agir, ou não é assim? Então é diferente, responsabilidade de culpa. Para que nós possamos pegar o nosso talento, nós aqui que estamos com discernimento, estamos encarnados e não interessa a idade, a vida não cessa. Todo dia e toda hora é hora de assumir a responsabilidade, de arregaçar as mangas e trabalhar. Esse é um ponto relevante da reflexão. Por isso que eu marquei a prece, quando a Ana fala, pede piedosamente, para que, se for possível, o Criador amenize a dor de algumas pessoas. Mas, quando vejo o Evangelho dos Talentos, quando nós vemos que tem uma lei universal, uma ordem, um equilíbrio, como é que fica? Se aquele que age bem for tratado igualmente ao que não age de forma nenhuma, ele vai precisar da dor para aprender, porque a dor é necessária para os espíritos embrutecidos, mas o sofrimento é opcional. E qual é a diferença entre dor e sofrimento? É porque a vida
material, num mundo de provas e expiações, com espíritos imperfeitos, nós passamos pelos famosos altos e baixos. Um dia a gente está com saúde, um dia a gente está doente, um dia a gente está empregado, outro dia está desempregado, um dia a gente tem uma família, outro dia a gente não tem, mas percebemos que tudo passa, e que se nós sobrevivemos, é porque temos responsabilidades ainda a assumir, coisas a aprender, amigos a fazer, laços a serem retomados. Esse é um ponto. Mas como nós vamos retomar esses laços, se nós não assumirmos as nossas responsabilidades, se nós não pegarmos o nosso talento e não o desenvolvermos? Se na hora que vem a dor, nós pedimos logo piedade, se nós nos habituamos com o prazer, e ao invés de percebermos que ele também passa, na hora que ele passar, sentir um pouco a dor e aprender com ela. Nós não fazemos isso. Vivemos uma sensação de prazer, e na hora que ela passa, o que é que nós queremos? Que ela fique. Aí nos tornamos escravos de algo que nós não podemos modificar. Ficamos correndo atrás de prazer. Quando a felicidade, a alegria dependem da nossa compreensão. Então, como diz o Sri Ram, quando vem o vento, eu me delicio com o vento. E quando vem o sol, eu sinto um pouco o calor do sol. Mas será que nós fazemos isso? Nós sentimos o prazer do vento, costumamos fazer assim. E na hora que vem o sol, o que a gente quer? Vai para a sombra e não quer aprender nada com o sol. Não vê que o sol é também necessário e tão importante quanto o vento. Então, para espíritos imperfeitos, a dor, o cansaço, o trabalho é tão necessário quanto o lazer. Assim como tem o amanhecer, o entardecer e o anoitecer, e em seguida, tudo de novo. Todas as coisas que acontecem são necessárias. O Criador sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada pessoa. Não existe acaso. E todas as coisas que nos acontecem são para nos ensinar, para que nós possamos sempre estar despertos e assumirmos a responsabilidade das nossas vidas, encontrarmos a felicidade das nossas vidas com os dons que Deus nos deu. Mas muitas vezes nós vamos ter que ter um desenvolvimento de compreensão para não sermos escravos do prazer. Isso é interessante. Porque da ideia de prazer, quando vier a hora do trabalho de assumir a responsabilidade, vai vir a preguiça. Vai vir o desânimo. Porque não quer ver a vida como um processo, quer ver ela como algo estático. E a pessoa às vezes diz assim, minha vida está tão parada, mas a pessoa que diz isso, por vezes é porque ela está apegada, olhando pelo retrovisor, apegada a um prazer que ela viveu no passado, e querendo olhar para o futuro com as lentes desse passado. E aí ela deixa de viver o presente. Na hora que ela deixa de viver o presente, ela deixa de assumir as suas responsabilidades, vai deixar de aplicar os seus dons. E é nessa hora que ela vai com a multidão, que ela vai pelo espírito de manada, que ela não vai saber a hora de plantar. Por quê? Porque ela só está enxergando o colher, e aí ela não vai ter tempo, compreensão para amadurecer. E como nós dissemos,
Tem muita gente que é como alguns frutos que apodrecem antes de amadurecer. E aí a maior prova de que nós estamos longe da lei de amor. Como foi falado aqui hoje no Evangelho, antes do Evangelho, no Livro dos Espíritos, comentado pelo Sérgio e pelo Marcos, ele falando de Platão, está lá, tratado pelo Kardec. E o Platão diz isso: a maior prova de amor que eu posso dar para alguém é crescer, é amadurecer. Melhor filho, aquele que procura não dar trabalho aos pais, porque assumiu o seu papel. Vai passar por dificuldades? Vai desbravar? Vai olhar para a mata, vai ter que, como é que chama? Cortar, depois brocar, depois arar, mas com o tempo ali haverá um campo fértil, apto a receber as sementes. Mas se toda hora que eu vejo a mata, que eu tenho que trabalhar, eu me lembro só da sombra e do gosto doce dos frutos, eu não vou produzir. Eu vou me esconder em algum tipo de argumento, achar que é porque eu estou velho, achar que é porque eu sou pobre, achar que é porque eu sou feio. E na hora que eu quero colocar essa ideia na frente, eu estou fugindo das minhas responsabilidades. Consequentemente, eu não vou estar aproveitando os meus talentos. Consequentemente, eu terei dificuldade de ver as borboletas. Como disse a Florzinha, é preciso que eu suporte uma ou duas lagartas, se eu quiser ver, ao final, as borboletas. Mas por que na hora que vem a primeira dor, que seria para nos despertar e nos ensinar, nos levantar para o trabalho, nós só lembramos da fuga pelo prazer? Na hora que vem o primeiro calor do sol, a gente só lembra do vento. Porque nós vivemos em fuga. Porque nós estamos enterrando os nossos talentos. É muito difícil, às vezes, compreender uma frase tão simples. Porque ela não é de compreensão apenas, ela é de prática. A frase que diz: a dor é necessária, mas o sofrimento é opcional. Porque a dor é esse momento que faz com que a gente levante para trabalhar. E o sofrimento é o conflito, é a confusão, é a preguiça, é a gente achar que não pode, é a gente ficar se convencendo de que não tem mais tempo, é a gente se agoniar, é a gente se entregar. Isso tudo é ideia, não é a realidade. Não é a realidade. É difícil a prática. E aí essa pessoa que está em confusão, ela sofre. E a pessoa que passa por dor, ela cresce. Olha como é interessante. Quem sabe passar pela dor, cresce. Como assim? Por que as árvores, aquelas grandes árvores são grandes? Porque geralmente onde elas se desenvolveram, a água era distante, ela teve que desenvolver raízes profundas e largas. Olha aí, a dor ensinou a gemer, fez ela ter uma raiz profunda, um tronco largo, precisava disputar com outras árvores, foi crescer, precisava enfrentar o vento, teve que ter um tronco muito sólido, porque Deus só dá a cada um o fardo que ele pode carregar. Se ele deu 5 talentos para um, é porque ele podia carregar e trabalhar com ele. Se deu 2 para outro, ele podia trabalhar e desenvolver. E se deu 1 para outro, é porque ele podia trabalhar e desenvolver. Ou seja, se aparecer uma responsabilidade à nossa frente, é porque nós podemos. Nós estamos prontos. Mas na hora que a gente diz: estou velho, estou cansado, não sei, isso não é para mim, nessa hora
a gente exatamente vai entrar em dificuldades com relação à nossa apropriação, com relação à nossa própria vida. É difícil pedir para Deus que simplesmente seja feita a vontade dele antes da nossa. É muito fácil rezar no Pai Nosso, mas assumir os talentos, entender o que é a utilidade providencial da fortuna é isso, porque nós todos somos afortunados. Porque nós todos estamos com tudo o que nós precisamos para enxergarmos a felicidade, termos uma vida alegre e vivermos em abundância. Mas, para viver em abundância, vai ter que entender que há manhã, tarde e noite, manhã, tarde e noite. Nascer, crescer, morrer, renascer e progredir sempre. É o que está lá no túmulo do Kardec. É um ciclo, não para. E por que essas questões vão nos levar à prece inicial que dizia: Pai, ameniza esse sofrimento? Porque o nosso papel para os outros é pedir que amenize o sofrimento, ou se pudermos, ajudá-los. Agora, o problema é que o Evangelho não é feito para os outros. O Evangelho é feito para cada um de nós. E para nós, talvez o pedido de amenizar, de sair do calor do sol, de não passar pela dor, de não passar por problemas, talvez seja uma grande fuga, talvez nós estejamos sendo essas pessoas que estão enterrando os talentos e, consequentemente, perdendo as oportunidades que a vida tem para nos apresentar. O nosso problema é o conflito, é a confusão, é esse apego ao prazer que faz a gente correr atrás dele, ao invés da gente viver o prazer e viver a dor e aprender com a dor, e quando vier o novo prazer, estarmos vivendo prazeres melhores. Mas não, a gente não quer se abrir sequer para os prazeres que vêm quando nós assumimos as nossas responsabilidades. A gente só vive pensando nos prazeres que já passaram, vivemos olhando pelo retrovisor, assumindo culpa ao invés de assumir a responsabilidade. Não agimos, paramos e nos encantamos com o canto da sereia, da velhice, da pobreza, da feiura, da doença. Porque sempre é tempo. Isso era muito bonito quando via o Chico Xavier dizer: dou aos outros o direito de serem como quiserem. Aí a gente pode fazer uma prece e pedir que Deus amenize o sofrimento do outro, a gente pode e deve ajudar o outro. Mas para nós, ele vai dizer: dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia. Já pensou se nós fizéssemos um checklist todo dia? O que é que eu aprendi hoje? Porque tem gente, e a gente mesmo, às vezes, diz assim: não, eu não aprendo mais nada não. Papagaio velho não aprende a falar. Isso é se esconder, é enterrar o talento. E por que a gente está falando isso? Porque tem me tocado muito quando eu passo por desafios, e tenho passado, e sempre passo, como todo mundo passa por desafios, e que a gente vai encontrando situações boas na vida. Às vezes é uma coisa boba. Um dia eu tive chikungunya, não a suposta, fiz o exame, deu chikungunya. Qual é a marca da chikungunya? Ela quer dizer encurvada, a gente fica todo doído, e dizem algumas pessoas que ela não tem mais como passar a dor. Fiz, depois de medicação, tudo, algumas sessões de acupuntura, e eu ainda doía as pernas. Chegou um momento que o acupunturista dizia assim: olha, eu estou com essa dor no ombro. Não, isso aí é da chikungunya.
Aí eu dizia, não, eu tenho uma dor embaixo dos pés, é da chikungunya. Bom, eu disse, como a oração da serenidade, Deus dá-me serenidade para aceitar o que eu não posso modificar, e coragem para modificar o que eu posso, porque eu não posso ser escravo. Ser escravo, de novo, é viver correndo atrás de prazer, ao invés de trabalhar na hora de trabalhar e viver o prazer na hora que ele vier. É diferente. Escravo é querer mudar o que eu não posso e o que eu posso não mudar. Se o médico disse que não tinha jeito, bom, eu deixei aquilo aí em stand-by e continuei minha vida. Um dia me indicaram um livro chamado Meditação Andando. Aí eu tinha realmente umas dores embaixo do pé. Outra, disseram que tinha levantando peso, que tinha um problema aqui no cotovelo. Enfim, eu já estava para jogar totalmente fora. Dor no ombro, dor, né? A fase de juntar tudo, né? Problema de juntar tudo e jogar fora. Eu poderia muito bem chegar e dizer, essa aqui eu não posso, aqui eu não posso, aqui não dá para mim, é a chikungunya mesmo, é lógico, eu lia na internet, tem. Eu peguei o livro, tá bom, esqueci, já que eu ia para o médico, não tinha mais o que fazer, e eu não ia ficar tomando remédio, nunca tomei nenhum remédio para essas questões de artrite, artrose, eu ia ficar só anestesiando, se eu não vou ficar, deixa eu viver um pouquinho de dor. No dia que eu falei isso, a médica, ela disse, cuidado, porque senão você vai se acostumar com a dor, isso é um problema. Eu disse, não, eu tentei de todo jeito que vocês me dessem um jeito, vocês vão me dar só remédio, vai afetar os meus rins, meu fígado. Se você está dizendo que não tem jeito, que eu vou sentir essa dor, então, o que é que eu disse? Na hora que vem o sol, vamos sentir um pouquinho o calor do sol, né? Então pronto, vamos lá. Como dizia São Francisco, minha amiga dor. Como diz o Siri Ram, minha amiga morte. É entender que a dor existe, mas não vai procurar a dor. É entender que a morte existe, mas ninguém vai procurar a morte. Vai saber que a morte existe para compreender que tem que viver bem a vida. Aí eu peguei um dia, quando eu assumi isso, tentei fazer o que eu podia. Aí um dia, do nada, cai esse livro na minha mão, de um vietnamita, chamado Meditação Andando. E ele falava que as pessoas se admiravam muito com quem anda sobre as águas. E isso também muitas vezes é uma fuga, porque a pessoa se admira porque não pode andar. O outro diz que só vai andar se for na praia, porque tem que ter um deslocamento, aí ele vai dizer que para ter deslocamento tem que ter dinheiro, aí porque ele não tem carro, enfim. Ou então ele vai lá para a praia, chega lá cansado e não consegue andar, porque ele, na verdade, ele queria era uma fuga geográfica, ele não queria resolver o problema. E esse monge budista vietnamita falou isso, né? Que a vida a gente encontra a felicidade em todas as pequenas coisas. E na hora que a gente começa a complicar é só ideia, isso é fantasia, não é a verdade. Que a alegria está em todas as pequenas coisas, que é isso, é pegar a responsabilidade, pegar o talento e desenvolver. Aí eu peguei e disse, bom, vou andar. Ele não recomendava tirar os chinelos, mas eles usam um sapatinho muito fino, né? Eu comecei a caminhar. Eu saía de casa, ia para a casa da minha mãe, parava o carro, e lá eu andava uns 5 quarteirões até a casa do meu tio, descalço, no asfalto, bem devagar, para aproveitar para fazer uma coisa que eu sempre tive dificuldade, o que é? Respirar. A respiração completa. Aí eu comecei a andar e respirar. Quando eu sentia uma dorzinha embaixo do pé, eu procurava aquele asfalto que tinha mais pedrinhas. Tem gente até que fala que ainda tem energia das pedras, né? Eu botava o pezinho ali, ó, e segurava. Era uma dorzinha fina, sabe? Parava assim 1 minuto, depois tirava, já sentia menos. Várias vezes. Na ida eu estava com a dor, na volta não tinha mais dor. Estou andando há quase 9 meses. Pergunta, cadê as dores da chikungunya? Não sinto. Ah, por quê? Por quê? Eu não quero saber por quê. Um tempo que eu fui perguntar por quê, eu perguntei, fui atrás, quando disseram que não tinha jeito.
Eu sei que não tem mais. Eu sei que a chikungunya foi muito boa para mim. Ela foi tão boa que eu disse, porque ela fez com que eu aceitasse que a dor existe, que faz parte, que perder emprego, que acabar relacionamento, que quebrar, faz parte. Mas que todo dia passam milhares de cavalos selados para que a gente monte. Se Paulo ficasse lá no Sinédrio, nós não conheceríamos nem o cristianismo, nem conheceríamos Paulo. Mas no dia que ele caiu do cavalo cego no caminho de Damasco, ele caiu dizendo o quê? Senhor, o que queres que eu faça? E o que é que ele fez a partir dali? Fez. Pronto, está aí Paulo, está aí o cristianismo. Como eu disse, pedir pelos outros, ótimo. O problema é quando a gente começa a toda vez que quer sentir uma dor, pedir a Deus para afastar. Porque é muita incompreensão, porque às vezes aquele momento era o grande momento das nossas vidas. Tem uma passagem, um livro da antiguidade clássica chamado Ilíada, que é a história de Troia, escrita por um autor chamado Homero, em versos. E os gregos vieram de barco. Quem já sabe como é a Grécia, são várias ilhas. E Roma era num continente, na ponta da bota da Itália, por ali. E aí, eles vieram de barco, chegaram numa cidade que era uma muralha imensa com pedras e não dava para se aproximar. E eles vieram para tomar Troia e não conseguiram. Bom, vieram nos barcos, nunca conseguiam. O líder deles pediu que eles descessem dos barcos e fossem tentar tomar Troia por terra, porque pelo mar eles não iam conseguir. E eles já vinham de longe, o único transporte era esses barcos, não tinha avião para pegar voltando, nem outro barco, só tinha esses barcos. As naus, né? As naus grandes, né? Os navios deles. Então ele foi descendo, como não dava para encostar o navio grande, eles foram todos vindo de pequenas embarcações. E o líder deles ficou lá. Na hora que todo mundo chegou na praia, começaram a montar o acampamento para se prepararem para a guerra. Quando eles olharam, viram a fumaça maior do mundo. O que era? Alguém queimou os barcos. Aí eles ficaram desesperados, desanimados. E agora? Aí depois eles foram saber que quem queimou os barcos foi o próprio líder deles. Ele disse, ele viu toda a tropa com medo, ele viu a tropa pensando em tentar um embate contra Troia, mas se eles não conseguissem, o que eles iam fazer? Eles iam voltar e pegar os barcos. Tudo na cabeça deles estava assim, a gente vai lutar, mas se não der certo, a gente pega o barco e volta para casa. Quando o líder percebeu que a tropa tinha um conflito na cabeça, ou seja, o sentido dela não era o progresso, o sentido dela era olhar pelo retrovisor, era voltar para casa, era voltar para quando o negócio estava dando certo, quando eles só ganhavam. Então, o conflito todinho na cabeça deles era os barcos. Às vezes o nosso conflito é um relacionamento destrutivo, é um barco que furou e a gente fica só tampando com Durepox, é um emprego que não nos serve mais, às vezes já está na capacidade de empreender, mas a gente se apega, isso gera o maior conflito. Poucos de nós têm o discernimento de queimar os barcos quando eles não estão gerando mais problema do que solução. Poucos de nós conseguem fazer isso. E aí precisamos da providência do Criador, porque às vezes ele arranja um jeito de alguém botar a gente para fora, da gente adoecer, da gente quebrar. Por quê? Porque a gente estava acomodado, com o talento enterrado, confiados em algum barco para voltar. Esquecemos que a vida é um processo.
que vai sempre ter alegria e tristeza. Esse é o casamento da vida. Nós conosco mesmos. Saúde e doença. E nós temos que nos amar e nos respeitar. Nós não podemos retroceder. Quem é que consegue voltar um dia da idade? Não conseguimos. Por que nós vamos parar os outros processos da vida? Não vamos parar. E aí é por isso que muitas vezes Deus queima os nossos barcos. Porque sabe o que foi o que aconteceu? Queimou, mostrou para eles que viu que tinha um conflito na cabeça deles, que era o barco. Ele disse: agora para nós só tem uma, ou a gente ganha ou a gente morre. O que aconteceu no final da história? Eles ganharam. Tiveram muitas pequenas derrotas, mas no final, a história do cavalo de Troia. Pensaram numa estratégia, não tinha como voltar, conseguiram furar a muralha, tocaram fogo em Troia e tomaram a cidade. Se tivessem os barcos lá, eles não tinham entrado. E por que a gente não pensa nos nossos problemas como oportunidades? Por que na hora do problema a gente só quer lembrar do retrovisor e da hora do prazer? Por que na hora do problema, que é a hora de crescer, crise, hora de crescer, a gente lembra de quê? Do barco, a gente lembra de algum porto seguro. Mas a única coisa segura na vida é o quê? Que a gente envelhece, a gente adoece e a gente morre. A nível de matéria. Mas se a gente subir um nível, a nível de espírito, a gente vai dizer o quê? A gente sempre cresce, amadurece e se desenvolve. E na hora que a gente se desenvolve, a gente aplica a lei de amor. Por quê? A maior prova de amor que a gente pode dar a Deus é crescer. É tentar ser o filho ou a filha que não dá trabalho ao pai. É fazer tudo o que a gente pode, enquanto a gente pode, lutando com o que a gente tem, evitando se escorar, parasitar, pedir para amenizar, caindo no chão e dizendo: Pai, Senhor, o que queres que eu faça? Quer me ensinar? Eu estou aqui para aprender. Todas as histórias que a gente vê na Bíblia são assim. Quando Jó, que era um homem próspero, que tinha tudo, 7 filhas, 7 filhos, muitas fazendas, quando ele perde tudo e no final ele perde a saúde e botam ele fora da cidade, uns amigos vão e ficam longe dele, porque ninguém fala mais com ele, começam a questioná-lo, porque ele não se lamenta. Ele não se lamenta, acontece tudo e ele sabe sentir a dor, mas não sofre. Ele cresce. E na hora que de tanto eles perturbarem Jó, para ver se ele se lamentava da situação em que ele se encontrava, sabe o que foi que Jó disse? O Senhor deu, o Senhor tirou. E se for da vontade do Senhor, Ele coloca tudo novamente. Nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu tornarei para lá. Mas se o Senhor quiser, eu ressurgirei como uma estrela muito mais alta do que eu nunca fui. Mas o que ele tinha que fazer? Na dor, não sofrer. Na dor, manter o ânimo. Saber sentir a dor. Não se desesperar. Não trapacear. Porque ninguém engana a Deus. E assumir, sem lamúria. Não quer dizer esconder a dor. Nós temos que ter honestidade absoluta conosco e com Deus. Isso é a parte moral, é a parte religiosa de se religar ao Criador. É dizer: Pai, por exemplo, eu estou passando por isso, mas eu aceito. Se não tem o que fazer, se não tem remédio remediado,
Está. Pronto, Pai. E dentro das minhas limitações, o que é que eu posso fazer? Sabe qual é o problema? É que quantas vezes que nós estamos passando por problema que nós fazemos assim? Às vezes a gente geme tanto que é exatamente para não enxergar ou não ouvir a voz de Deus mostrando as nossas responsabilidades e mostrando o caminho. Porque quando a gente geme, para deixar de escutar Deus, para deixar de se escutar, aí a gente é desonesto com a gente e desonesto com o Senhor. Olha a parábola dos talentos. E aí, o que vai acontecer para quem não ouve? Não é o que ele dizia? Quem tiver ouvidos, ouça. Nós não temos ouvidos. O problema é que a gente não quer. A gente quer ser o próprio poder superior. Nós queremos mandar. Mas impressionantemente, nós só crescemos quando nós aprendemos a servir, a calar, a tolerar, a respeitar, a viver e deixar os outros viverem e fazermos a nossa parte. É muito, é o necessário. E se não fizer, a vida vai entrar no que os indianos chamavam de samsara. Vai doer mais, vai doer mais, vai doer de novo, vai passar por situações parecidas. E dói, e dói. Pode ver, quem tem problema com relacionamento, às vezes deixa um que era o problema, arranja outro com o mesmo problema. Depois, mesmo problema, porque ele não quer enxergar, ele quer fugir por meio dos relacionamentos. Ele quer dizer que a felicidade dele está na mão do outro, não quer assumir o que ele pode fazer, que é pegar o talento dele e desenvolver. Então, esse evangelho, para quem está com o baixo ego muito elevado, dá medo. Por quê? Porque nós não queremos aceitar os desígnios da providência, que vai trazer a dor, mas junto com a dor ele vai trazer a responsabilidade. E a pessoa não quer mais assumir a responsabilidade. Muitas vezes não quer. Como fazer? E aí, de novo, os barcos serão queimados. Ao que tem, ele tem. Geralmente porque ele assumiu as responsabilidades, trabalhou e aplicou bem os seus talentos. E para o que não tem, ele enterrou. Aí quando ele está para morrer, alguém vai dar outro talento, ele enterra de novo. Ele pegou o primeiro caso e apagou tudo. E ligou para o cliente. O cliente foi lá, era um advogado, deu uma confusão imensa. Ele disse que não tinha, ele não sabia o que fazer. Eles conseguiram botar uma conversa no cliente que eles iam conseguir sair. Era uma sexta-feira, até segunda-feira eles iam resolver. E tome ele trabalhar em cima direto. Não é que ele descobriu uma forma de resgatar os arquivos depois que a pessoa apaga. Pronto. Resolveu o problema, criou um segmento novo na empresa dele. E hoje, vocês devem ter acompanhado pelo jornal, que o pessoal pega os celulares do povo, não é assim? Pega os computadores. Ele foi que treinou todo o setor da Polícia Federal para essa parte de investigação de dados apagados.
Depois, já deu curso até para o pessoal do FBI. Enfim, diante daquele problema, ele se tornou a maior referência do Brasil e uma das maiores referências do mundo sobre investigação de dados. E depois começou a ganhar muito por isso. E ele disse, ele é mórmon, ele disse que viu a parábola dos talentos. E ele ganhando muito dinheiro com isso que ele estava fazendo. O que ele foi fazer? Ele disse, não, eu tenho que aplicar, eu não posso deixar só guardado. Apesar, tudo é para se desenvolver, empregar gente, movimentar. Ele disse que entendia assim, tinha que haver um movimento. Aí ele começou a estudar, lembrou do dia que iam tomar o imóvel dele e começou a participar de leilões de imóveis. Hoje, ele também está, como a gente diz aqui na mídia, né, estourado em leilões de imóveis. Tanto ele aplicou, já arrematou mais de 170 leilões dele, e hoje ele aporta várias pessoas que têm recursos e não entendem disso, trabalhando, arrematando para as pessoas. E a empresa dele de investigação continua, ele atua em paralelo com o governo. Mas já pensou se o rapaz não tem apagado os dados? Cada um aqui hoje, durante a mediúnica, vão apagar as luzes, poderia estar pensando quantas coisas que a gente achou que ia morrer e que se não tivesse acontecido, nós não tínhamos nos fortalecido. Mas o problema está no apego aos barcos, no apego ao passado, na vontade de voltar. Quando no momento tem a possibilidade de crescer, de avançar, mas a gente não quer. E aí é que é a questão. Nem todo mundo é como aquele líder grego que queimou os barcos. Então, às vezes, a providência queima nosso barco, para ver se a gente se levanta e vai aplicar os talentos. Não tem como. É impressionante, a gente vai batendo numa coisa, às vezes nela não dá certo, mas no que não deu certo, a gente achou o caminho para outra que dá. É mais do que pensar, muito mais, é agir. E para agir é compreender que a dor é necessária, mas que o sofrimento é opcional. Entender que ontem eu era pior do que hoje e amanhã eu serei melhor do que hoje, porque existe uma lei de progresso, não é uma lei de retrocesso. Muita paz.